Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da LinkMax. Como um dos nossos valores é compartilhar nosso conhecimento, hoje a gente vem em peso para falar de um tema muito legal, que é um orgulho quando a gente vai para fora e vê produto brasileiro. Normalmente a gente dedica muito os nossos temas à importação, porque é muito mais burocrático do que exportação, mas exportação é cheio de detalhe, né? E quando a gente pensa no processo de exportação, a gente tem que tomar todos esses cuidados para que o produto consiga chegar lá fora e o cliente aqui, né, o nosso cliente no caso, consiga receber o dinheiro, que acho que é um dos temas que a gente se preocupa muito quando a gente está falando de exportação. Então, eu estou com o time em peso da LinkMax hoje, para a gente dividir um pouco o nosso conhecimento, bater um papo, contar uns casos. Acho que a gente tem bastante caso para compartilhar e é muito melhor do que a gente ficar falando da parte teórica, né, de como que funciona. Mas para começar, acho que vou puxar, né, para a gente falando de iniciando, Luiz, o que o cliente precisa em primeiro momento quando ele pensa, vou exportar hoje, o que eu preciso fazer? Deixa achar um comprador, né? Alguém que compre. Não, a gente fala que tanto na importação, a exportação também requer muito planejamento, né? E a primeira coisa que nós temos que pensar, que o cliente tem que pensar na hora de planejar uma exportação é para onde eu vou vender o meu produto, né? E aí tem toda uma série de questionamentos, de itens que ele vai ter que seguir, né, para adequar o produto dele ao mercado internacional. Às vezes ele vai vender um frango para a Arábia, tem as exigências do importador, né? Ou às vezes ele vai vender uma máquina para os Estados Unidos, também tem as exigências do importador. Então, o principal, acho que para iniciar a conversa aqui, depois eu também vou passar a palavra para todo mundo aí também, entender para onde que eu vou vender, qual que é o mercado que eu quero atuar e como que eu vou chegar lá. Acho que o Álvaro podia comentar um pouquinho sobre as agências de fomento à exportação, né, Álvaro? Exatamente, eu acho que você começou bem. Adequação do produto para exportação, né? Embalagem, exigências do importador, mas como eu chego lá? Então você tem as agências de fomento, a Apex, extremamente competente, eficiente nesse sentido. Você pode se associar a uma entidade dessa, ela vai promover feiras internacionais, encontros entre importadores e exportadores. Outra forma é você buscar um representante lá fora que tem interesse em fazer a prospecção do seu produto, né? Então isso também é uma forma bastante interessante que muita gente usa, tá? E depois, né, conseguiu um contato e aí procurar os profissionais que vão te ajudar a precificar, né, essa exportação, quais são as condições de entrega, condições de pagamento, que aí são vários outros cuidados que você tem que tomar, né? A gente teve um caso que envolve bem a questão de pagamento, porque às vezes é um detalhe que a gente não vê, né? E acho que o Robson pode... Conversar bem com o comprador, né, que é o importador, né, falar como é que vai ser entregue, né, os custos, né, que a gente tem que olhar, eu vou entregar mercadoria, ele vai retirar da minha indústria ou da minha empresa, eu vou colocar no porto, no aeroporto, né, tem que ser os incoterms ali, né, na hora de fechar, para a gente definir como que vai ser a precificação do produto, né, que a gente vai ter, e também explicar bem para o importador do outro lado as regras que a gente tem que ter, né. Por exemplo, a gente teve um cliente que o dono da empresa, o importador, fez o fechamento de câmbio. Quando foi chegar a Swift aqui, que o banco foi fechar o processo, não foi o importador que fez, foi o dono da empresa. Então tem que voltar o dinheiro, fazer todo o processo correto, né? Então isso é bem burocrático, a gente tem que ficar sempre em cima e explicando para o pessoal como fazer, né? E esse caso, eu lembro que ficou todo mundo apavorado, inclusive o cliente, né? Porque ela falou, só vou entregar a mercadoria se eu receber. Aí recebi o dinheiro, tô feliz da vida, entreguei a mercadoria. Aí ela liga, olha, agora eu tenho que devolver o dinheiro, a mercadoria já saiu. E aí, o que acontece? Numa dessa, podia ser um golpe, nesse caso deu sucesso, o cara era idôneo, foi bem legal. Mas teve uma lacuna por conta de um detalhe que foi conferir se era pessoa física ou pessoa jurídica que fez o pagamento de câmbio, né? E que a gente faz isso aqui no Brasil normalmente, quando você recebe os pagamentos, mas lá fora
a gente não tinha, né, não teve esse cuidado ali na hora de olhar se era o cara pessoa física. Né? Mas ainda tem uma coisa que a gente esqueceu antes disso. O que o cara tem que fazer para exportar? Tem que ter, já alinhando, né? Então, tenho que primeiro ter o meu comprador. Para onde que eu vou vender, para quem que eu vou vender, se eu vou fazer parceria, se eu vou para feira. E no Brasil, o que eu preciso ter? Sem radar, a gente não anda. Não, Né? não tem como. Primeiro grande registro concedido pela Receita Federal para que você possa importar ou exportar. Lembrando que não há limites para exportação no radar, né? Você pode ter um radar com um valor relativamente pequeno e exportar um valor relativamente alto, né? Então a empresa, estando habilitada com a Receita Federal, tendo um comprador, precificou, aí vem a burocracia dentro do Brasil, né? Para você exportar, você tem que emitir uma nota fiscal de exportação, né? Que vai conversar com outro documento muito importante, que é a Declaração Única de Exportação. Então, você fazendo a sua nota fiscal, 90% da informação migra automaticamente para a Declaração Única de Exportação e nós vamos acompanhar esse processo, né, perante a Receita Federal. Então, é importante o exportador ter em mente que a nota fiscal vai mandar no processo dele. Vai. Então, assim, se a nota fiscal não tiver 100%, se FOP correto, se ST correto, todas as sopas de letrinhas que a gente tem ali na nota, a DUI vai dar problema. Né? Sim. Lembrando das não incidências dos impostos nas exportações. Tudo isento. Tudo isento. Tudo isento. Eu acho que antes de chegar nesse passo da nota, né, em si, a gente percebe que tem muita desinformação nessa parte de exportação. E até é curioso porque clientes acabam formando preços errados, usando os incoterms errados, mas só numa conversa que às vezes ele teve com o importador, negociou alguma coisa ali, e eu já tive casos que a gente teve, peraí, vamos voltar atrás, vamos entender direito, falar com o teu importador, entender qual que é o custo que ele fez, qual é a responsabilidade dele. E muitas vezes a gente percebe que o cliente ele não tem uma assessoria adequada. Então, assim, os profissionais de comércio exterior vão entrar para fazer a preparação de toda a exportação. E aí significa custos, significa qual a embalagem que você vai usar para exportar. Uma embalagem de madeira, um papelão, qual o tipo de mercadoria que você vai exportar? É uma coisa leve, é uma coisa pesada? Vai requerer uma embalagem um pouco mais forte, né? Tudo que sai do Brasil ou que entra no Brasil tem que ser fumigado, as madeiras, né? Então, assim, contratar a empresa para fazer a fumigação, ir em loco, às vezes, muitas vezes, já tive que ir em loco no cliente para poder ver o produto dele e recomendar para ele qual que é a melhor embalagem de exportação. Porque isso, durante o transporte, sendo qualquer incoterm que seja, existe a responsabilidade do exportador e o importador também quer receber a mercadoria bem acondicionada, sem avaria. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada nesse sentido, porque tanto o exportador quanto o importador querem que essa operação tenha sucesso e continuidade. Então, esses detalhes de embalagem, fumigação, preparar a parte fiscal para emitir a nota, então todos esses detalhes entrariam nesse planejamento da exportação, né? Sim, você vai containerizar a carga ou não, que a containerização ajuda muito na segurança da mercadoria, toda a certificação, tem produtos que demandam o que a gente chama de MSDS, né? Que é uma ficha técnica de segurança do material, normalmente as empresas marítimas e aéreas, quando são produtos perigosos, químicos, exigem essa documentação. Já vimos muitas empresas que às vezes vão fazer a operação, a gente fala, cadê esse documento? E nem sabia que tinha. Então, procurar as empresas especializadas ajuda bastante. Documentação, né? Documentação. Parte de certificação de origem. Se é um produto brasileiro, vai exportar para a América Latina, tem isenção do imposto de importação lá na Argentina, por exemplo. Então, você tem que emitir o certificado de origem aqui pela Fiesp, se a empresa for indústria, ou Ficesp, se a empresa for comércio. Perfeito. Né? Para que dê ao importador a isenção do imposto de importação no país de destino. Lembrando que o certificado de origem é 40-60, né? Então, 60% do produto em valor tem que ser brasileiro.
né? E aí faz. A conta não é necessariamente a quantidade de item que tem no produto, e sim o valor do produto, né? Exatamente. Pelo menos era isso que eu fazia. É a Não sei regra se eu estou geral. desatualizada, né? Mas Acho que é isso era mesmo. essa a regra, né? Acho que um detalhe importante da exportação, né, voltando um pouquinho ao começo do nosso podcast, é a questão das feiras internacionais, né? É um foco que o exportador, né, quem quer se internacionalizar, precisa visitar o país que ele vai vender, né? Ou os países que ele tem interesse em vender e conhecer um pouco localmente, né? Conversar um pouco com os importadores, ofertar os produtos lá numa feira. São investimentos para você internacionalizar a sua empresa. Avaliar, né? Cada qual vai avaliar o investimento que pode fazer, mas muitas vezes eu acho que vale a pena participar de feiras internacionais. Não, e eu vi, a última que eu fui, tinha uma ala Brasil, é muito legal ver, né? Então a Apex faz leva os brasileiros, faz os stands menores, e a gente tem procura, o produto brasileiro também tem procura, né? É óbvio que a gente às vezes não compete com a China em termos de valor, mas se o produto tem um diferencial, a gente consegue entrar no mercado, né? E eu vi muito produto brasileiro na última feira, eu fiquei bem feliz, porque é um orgulho. Saindo um pouquinho dos produtos, vamos dizer assim, de agricultura, né? É legal quando você vê o Brasil, as commodities, quando você vê o Brasil exportando um bem de capital. Outro dia, conversando com um empresário, ele faz máquinas sob encomenda, né? Então ele estava orgulhosíssimo que um mexicano veio aqui, pediu uma máquina daquele outro jeito, ele desenvolveu para exportação. Então, assim, isso que é legal. Então, agregar valor à exportação no Brasil. Isso a feira que eu fui era hospitalar, então é um mercado bem específico e tinha muito produto brasileiro. Então é muito bom ver, né? A gente tem. Então vamos fazer um resuminho para o pessoal lembrar. Então primeiro item, né? A gente procurar o comprador, tomar todos os cuidados na parte cambial. Então acho que a gente pode até um dia fazer um podcast de câmbio. A gente tem bastante material falando sobre câmbio, fechamento de câmbio que vale tanto para importação quanto para exportação. E existem formas no câmbio de você proteger que esse dinheiro realmente chegue, porque a maior preocupação é essa, né? Eu produzo, eu preciso receber. Então, se faz a negociação, primeiro encontra o comprador, faz a negociação com base nesses cuidados que a gente pode orientar o exportador, e tem que ter radar. O radar é simples, né? Então, o radar na exportação é muito simples, é uma habilitação bem tranquila, que é fácil de conseguir, é um clique, basicamente. É um incentivo mesmo para que a gente seja exportador. E, depois disso, começa aí o nosso trabalho, que é de orientar a questão documental, invoice, packing list, o que mais? Certificado de origem. Informação do preço. Informação de preço. Forma de embarque. Isso, tem várias modalidades de embarque, aéreo, marítimo, rodoviário, né? Ver qual é a melhor forma que se mais tipo enquadra. de embalagem, fumigação. Exatamente. Às vezes, para o exportador começa com Ex-Works ou começa com FCA, porque aí você acaba tendo menos responsabilidades, né? Porque todo esse processo depende do Incoterm. Então, o Incoterm vai embasar todo o processo, qual vai ser tua responsabilidade ou não. Tudo começa pelo Incoterm, né? Acho que uma coisa interessante também nessa parte de exportação, a empresa ela está sendo internacionalizada, né? Então ela tem que ter um cuidado especial com a variação cambial, né? Porque isso pode representar um ganho importante, mas um prejuízo importante se você tiver desvalorização da moeda, né? Você não está negociando mais em reais, você está negociando em moeda estrangeira. Sim. Então, na hora de formar o preço, prestar muita atenção na variação cambial. Normalmente na exportação, né, quando a gente faz as simulações, na exportação a gente põe o dólar mais baixo, né? Então a gente abaixa ali e fala, não cria expectativa boa, abaixa. E na importação é o contrário, olha, vamos calcular com o dólar mais alto, porque senão você pode se prejudicar ali na hora de fazer conta. Então é importante mesmo pensar que o dólar tem que estar mais baixo. E o que eu vejo
lá fora, quando converso com o pessoal de fora, eles falam, o brasileiro faz conta muito dependendo do dólar, né, para venda no exterior. Isso acaba sendo ruim porque você não dá continuidade. Então, por isso, trabalhar com uma taxa menor consegue dar continuidade no processo, né. Porque, na verdade, você está baixando a taxa, você está aumentando sua possibilidade de ganho ali, né? Isso. E quando chegar realmente, vai... Ou diminuindo o risco, né. A margem de segurança, né? Tem que ter uma margem de segurança. Eu acho, né? Pelo menos eu faria dessa forma. Né? Eu também. Então é isso. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada. Deem dicas, manda mensagem pra gente. A gente está sempre falando de temas que seja importante pro importador ou pro exportador. Então, aceitamos ideias. Muito obrigada.